Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Vamos iniciar nossa jornada em Gênesis capítulo 1, uma narrativa que não apenas revela a criação do mundo, mas também expressa de forma poderosa o poder soberano de Deus. Eu sempre gosto de enfatizar que este capítulo não é apenas uma introdução à Bíblia, mas um fundamento teológico de toda a fé cristã. Nele encontramos a origem de tudo, o início do tempo, o início da vida e o início do relacionamento de Deus com a humanidade. O versículo 1 já é um grande marco. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui vemos o primeiro ato criador de Deus, que demonstra sua eternidade e seu poder supremo. Quando diz no princípio, significa que Deus estava antes de todas as coisas. Antes do tempo, antes do espaço, Deus já existia. Essa noção de um Deus eterno é fundamental para nossa fé, pois mostra que ele não está limitado ao tempo e ao espaço como nós. Ele é o criador do tempo. Agora, criou é uma palavra forte. No hebraico original, é o verbo bara, que significa criar a partir do nada. Deus não precisou de matéria pré-existente, como nós precisamos de madeira para construir uma cadeira. Ele simplesmente fala, e as coisas passam a existir. Isso já começa a nos ensinar algo sobre o poder de sua palavra. O mundo que vemos ao nosso redor foi criado por um simples comando divino. Os céus e a terra, mencionados aqui, não se referem apenas ao céu que vemos com os olhos, mas a toda a realidade espiritual e física que existe. A terra, nesse ponto, ainda era informe e vazia, como diz o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse versículo, vemos que, apesar da desordem inicial, o Espírito de Deus já estava presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer ordem e propósito. Quando Deus diz, haja luz, no versículo 3, é a primeira vez que sua palavra aparece no texto. A palavra de Deus cria algo novo, e com isso, a luz surge no universo. Note que Deus ainda não criou o sol ou as estrelas, mas a luz. Isso nos mostra que Deus é a fonte original de toda a luz. Ele não depende do que vemos com nossos olhos. Muitas vezes, limitamos Deus ao que conseguimos entender. Mas aqui, ele já nos lembra de que ele não está limitado às formas e mecanismos que conhecemos. Nos versículos seguintes, Deus separa a luz das trevas e cria o conceito de dia e noite, estabelecendo ordem no caos. Ele dá um propósito para a criação. O que era informe e vazio, agora começa a ter uma estrutura. Isso é um padrão que vemos ao longo de toda a narrativa. Deus trazendo ordem a partir do caos. No segundo dia, Deus cria o firmamento, separando as águas. Este firmamento é uma espécie de divisão entre as águas que estão acima e abaixo, uma visão que reflete a cosmologia da época. Na visão antiga, havia uma divisão entre os céus e as águas abaixo da terra. O firmamento funcionava como uma espécie de abóbada que separava esses dois domínios. Interessante como essa visão cosmológica, mesmo não sendo científica como a entendemos hoje, nos ensina algo profundo. Deus é o organizador. Ele separa e define limites. No terceiro dia, a terra seca aparece, e Deus ordena que a terra produza vegetação, plantas e árvores frutíferas. Aqui vemos Deus como sustentador da vida. Ele não apenas cria um planeta, mas o enche de vida, criando o que seria o sustento da humanidade. Ele prepara o mundo para a chegada do ser humano, mostrando que Deus não só cria, mas provê. O quarto dia traz a criação dos luminares, o sol, a lua e as estrelas. Aqui é importante notar que, embora a luz já existisse, Deus agora cria os corpos celestes para governar o dia e a noite, para servir de sinais para as estações, dias e anos. Eles não são divindades, como muitas culturas antigas acreditavam, mas servos de Deus, colocados no céu para marcar o tempo. No quinto dia, Deus cria os seres vivos nos mares e as aves no céu. É fascinante pensar que até agora a criação era inanimada. Mas agora Deus começa a criar seres vivos. Cada novo ato criativo vai trazendo mais complexidade e mais vida ao mundo. Então, no sexto dia, Deus cria os animais terrestres. E aqui vem o ponto culminante da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É impressionante que Deus use nossa ao se referir à criação do ser humano. Muitos teólogos veem isso como uma referência à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos trabalhando juntos na criação da humanidade.
Somos feitos à imagem de Deus, o que significa que temos um valor intrínseco. Somos chamados a refletir o caráter de Deus no mundo. Quando Deus cria o ser humano, Ele o faz diferente de todo o resto da criação. Nós somos o único ser criado à imagem de Deus, o que nos dá uma posição única na ordem da criação. Isso também vem com responsabilidade. Deus nos dá domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais da terra. Mas esse domínio não é uma licença para destruir, e sim para cuidar e administrar a criação de maneira que honre a Deus. Outro ponto que destaco aqui é a importância do trabalho. O homem foi colocado no jardim para trabalhar e cuidar dele. O trabalho, desde o princípio, faz parte do plano de Deus para a humanidade. Ele não é uma punição pelo pecado, mas uma vocação dada por Deus antes mesmo da queda. Por fim, ao concluir o 6º dia, Deus vê tudo o que fez e declara que é muito bom. A criação reflete a perfeição do Criador, e tudo tem um lugar, um propósito. No 7º dia, Deus descansa, mas esse descanso não significa inatividade. É um descanso de satisfação, um repouso após a obra completa. Esse descanso é um modelo para o ser humano, ensinando-nos sobre a importância do sabá, de separar tempo para descansar e refletir sobre a obra de Deus. Gênesis capítulo 1 nos ensina muito mais do que apenas a ordem dos eventos da criação. Ele revela o caráter de Deus como Criador soberano, revela a dignidade do ser humano como portador da imagem de Deus e nos mostra o propósito do mundo em que vivemos. Tudo foi criado para glorificar a Deus, e somos chamados a participar dessa glorificação vivendo de acordo com os seus propósitos. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.